Olá, sejam bem-vindos ao Café Filosófico. Meu nome é Luiz Fernando e essa temporada no Café eu divido a apresentação com Alain Marinho, meu colega. Hoje estamos com Raquel Souza, que é mestre em Antropologia pela UFRN e graduada em Comunicação Social na habilitação de jornalismo também pela UFRN. Desenvolveu um trabalho de dissertação de mestrado sobre o cyberativismo e as mídias sociais e o Twitter e todas essas questões que ela vai trazer para a gente hoje. Raquel, seja muito bem-vinda. Explica um pouquinho para a gente como é que começou esse seu trabalho, de onde isso surgiu, como você começou a desenvolver a sua tese de mestrado. Explica um pouquinho para a gente, Raquel. Boa noite, Fernando. Boa noite. Minha dissertação foi um fruto de um encontro, que eu digo, com o Fórum Carla. Não entrei no mestrado pensando em estudar o ciberativismo. E a gente diz em antropologia assim, vai para o campo, que o campo diz para você as problemáticas dele, né? Não você dizer quais as problemáticas que o campo tem antes de estar nele. Então eu entrei no Twitter como qualquer twitteira, né? Vivia lá tweetando, mantendo minhas relações sociais no ambiente, quando eu comecei a perceber o surgimento da hashtag Fora Me Carla, isso por volta de outubro de 2010. A princípio, esse movimento ele foi me chamando a atenção porque as pessoas iam colocando as suas insatisfações em relação à cidade e em diversas temáticas. E sempre, quando colocavam essas temáticas, sempre colocavam ao lado a hashtag Fora Me Carla. Deixa eu só te perguntar uma coisa para ficar mais claro. Como é que funciona isso no Twitter? Essa história do hashtag, que é aquele sinalzinho de jogo da velha, né? Exatamente. Ele serve para quê exatamente na plataforma? O Twitter foi a primeira plataforma que colocou que esse jogo da velha marcaria uma palavra na postagem. Certo. Depois outras plataformas começaram a agregar esse tipo de prática. Mas, como a gente diz, a tecnologia sozinha ela não é nada. Uhum. A tecnologia ela depende dos homens para que a tecnologia exerça um papel social. Então, quando as pessoas perceberam que a hashtag no Twitter serviam para marcar assuntos e que esses assuntos marcados eles iam para os Trend Topics, que são os assuntos mais relevantes do dia, por um momento do dia, dentro da plataforma, onde você tem conhecimento de que está acontecendo alguma coisa no mundo, na sua região, no Brasil, e que as pessoas estão discutindo aquelas temáticas que estão ali, de diversos assuntos. Só que isso foi começando a ser usado politicamente. Perceberam um potencial político, né? Não, como eu sempre afirmo, não é o Twitter que é político. Política é o uso da tecnologia. Justo. E aí, das condições que a tecnologia dá. Te dá para você desenvolver essa política. Dentro desse movimento que existia na mesma época contra o Sarney, existiu o Fora Sarney, foi se inspirado o Fora Me Carla. Então, a hashtag, isso, na época eu fui atrás de saber quem criou a hashtag. E o mais interessante você entender disso é que a hashtag ela não foi criada por uma pessoa. Como as coisas são da cultura da internet, foi uma criação coletiva. E começou a ter o uso habitual daquela hashtag, escrita muitas vezes da mesma forma. Mas isso não foi assim, alguém chegou a dizer, agora nós vamos fazer dessa forma. Não. É uma construção coletiva, como um reflexo da cibercultura. Então, naquele momento, existiam movimentos fora do Brasil, como a Primavera Árabe. Sim. E existiam movimentos também políticos no Brasil, como o Fora Sarney. E o Fora Me Carla, não longe desse movimento global, veio e, através dessas redes, né, de sociabilidade política, foi se constituindo o Fora Me Carla.
Mas esse foi um movimento que surgiu na rua e foi absorvido pelo Twitter, ou foi mais bem o contrário? Surgiu no Twitter e foi absorvido pela rua? Isso foi uma pergunta muito recorrente durante o meu trabalho de campo, pela minha banca, o Fora Me Carla, ele surge em rede. Ele surge em rede, claro, como um reflexo de satisfação do que se vivencia na cidade. Aí que a gente diz que não tem como você dizer onde começa o on e termina. Porque a gente vive numa imbricação do online e do offline, que é muito difícil você dizer onde começa e onde termina. Mas a minha pesquisa levou a crer que as pessoas começaram a se constituir, perceberam esse movimento que estava ocorrendo fora do Brasil, perceberam que as insatisfações dela poderiam ser ditas, e não melhor lugar do que uma mídia social, uma mídia alternativa diante das mídias tradicionais, e começaram lá a colocar suas insatisfações. E nessas insatisfações, o interessante é que as pessoas foram se conhecendo através da hashtag Fora Me Carla. Então a hashtag ela também serviu para, por exemplo, eu tinha uma informante que morava no Planalto, que talvez ela andando na rua, ela jamais conheceria uma pessoa que morasse em Ponta Negra, mas descobriram que os problemas que estavam vivenciando eram os mesmos. Ou diferentes, mas insatisfações. Eram insatisfações com relação a uma mesma gestão. Então, assim, durante o movimento, eram várias insatisfações, várias temáticas. Eram buracos, era merenda escolar, era atrasos de pagamento do funcionalismo público. Então, aquilo ali, as pessoas começaram a ver que o que elas estavam vivendo na cidade era muito maior do que contextos pontuados. Era uma situação que estava na cidade como um todo. Sim, e nessas havia um conhecimento virtual, as pessoas se conheciam na rede. As pessoas se talvez conheciam nem se conhecessem pessoalmente. Boa parte delas não se conhecia. E aí entra um pouco naquela questão dos fakes que você também desenvolve no seu trabalho, Sim. Né? Como é que é isso, a ideia do falso, um perfil que não é necessariamente uma pessoa física, né? Exatamente. Os fakes, eles geram uma grande discussão, porque eles para quem está próximo dos fakes, no sentido de concordar com o fake, ele é bom. Quando o fake ele vai para um lado que você não concorda, ele é ruim. Então, existe uma relação também afetiva. E nesse processo, e dentro dos estudos que já existem em relação aos fakes, os fakes, eles, dentro das pesquisas da área de cibercultura, eles entram como sujeitos que vinham ambientes para agitar ambientes, serem cômicos, né? E eu disse assim, mas não, peraí. Não é só isso que o fake é hoje. No meu campo de pesquisa, aí que entra a questão da análise etnográfica, né? No meu campo de pesquisa, o fake é um sujeito político. Porque eu trabalho com Goffman, questão de identidade e da construção da identidade no jogo relacional, através da sociabilidade. Para aquelas pessoas que viviam o Fora Me Carla dentro do Twitter, o fake não era nem falso nem verdadeiro. O fake era alguém que movimentava politicamente um movimento. Então, ninguém pode saber quem era o bloco de Me Carla, por exemplo. Mas todo mundo, existiam naquela época, hoje aumentou esse número, 1.500 seguidores. 1.500 seguidores que chegavam para o Bloco Me Carla, bom dia, Bloco. Então, ele encarava aquele perfil como um sujeito, como eu, como você. Então, mais do que pensar o fake como falso e verdadeiro, a gente tinha que encarar o fake como sujeito político. E que o que ele traz é falso e verdadeiro, como qualquer jogo de identidade, de construção, você constrói uma reputação.
em torno da sua identidade. Nós construímos identidades. Existe a Raquel pesquisadora, existe a Raquel irmã, a Raquel filha, a Raquel amiga. São várias identidades que nós vamos construir no nosso dia a dia. E a mesma coisa, o fake é uma construção identitária. Dentro que as tecnologias possibilitam essa construção. E essa identidade, ela é cobrada. E no meu caso, quando eu fui analisar, existiam os fakes que eu dizia que eram cômicos, fiscalizadores, fakes de agitadores online. E todos eles criaram uma identidade, porque é viver uma vida. E a prática, criar uma vida. A prática é que os criadores desses fakes, eles não se identificam, eles permanecem anônimos. Eles permanecem, assim, durante a minha pesquisa, eles não se revelaram. E nós tivemos um caso muito interessante, porque existiam tipos de fake. O blog de Carla, ele não se dizia fake, ele se dizia um perfil de movimento, mas as pessoas o identificavam como fake. Que era uma conta no Twitter criada por alguma pessoa com esse nome. Esse nome que movimentava dava movimento, dava ação política ali dentro. Mas, assim, o que importava ali enquanto bloco de Carla é que ele denunciava a prefeitura todos os dias. E todos os dias ele tinha pessoas que chegavam, Bloque, você viu isso? Como chegasse para Raquel e dissesse, Raquel, você viu isso? Bom dia, estamos sentindo sua falta. E se cria uma vida tão intensa ali dentro que quando esses perfis eles deixam de twittar, deixam de estar ali, criar uma ação, as pessoas cobram deles. Tanto que, assim, teve um momento que teve um período de Páscoa, assim, em 2011, minha pesquisa eu trabalhei sistematicamente até dezembro de 2011, meu campo etnográfico. Que ele teve que dar satisfação. Gente, eu sumi porque passei 2 semanas viajando, mas não acredite que eu esqueci de... Tem que dar satisfação como eu tenho que dar satisfação porque eu sumi dali. Então, os fakes eram muito mais do que cômicos. Eles eram sujeitos políticos, como qualquer sujeito político do Fórum Carla. Eles movimentavam. E o caso interessante que a gente teve, porque assim, existiam os fakes que eram notoriamente fake. Por exemplo, tinha a Prefeita Mimi. Prefeita Mimi... É óbvio que era um fake, porque era um deboche em relação a Carla, pegava situações da cidade e escrachava num discurso cômico e que as pessoas compartilhavam. Retweetavam, né? Melhor para entrar no termo de twitteira, né? As pessoas retweetavam. E tinha, por exemplo, tinha um fake de Thalita Moema, que foi considerada como a rainha do Twitter na época... E ainda é considerada. Então, tinha esses perfis que era óbvio o estado de fake. Porque eles ou era uma imagem de que não era de uma pessoa, ou era uma imagem de uma pessoa em oposição àquela identidade. Mas tinha os fakes que as pessoas perguntavam, será que é fake? Era a pergunta. Tinha uma twitteira chamada Milena Tristo RN e... que defendia de forma muito árdua a prefeitura. E os tuiteiros do Fórum Carla diziam, você é fake, acusavam, né? Porque o fake também era usado, a palavra fake era usada como categoria de estigma, para invalidar o que a pessoa está dizendo. Aí ficava naquele negócio, é fake, não é? Trazendo para o regional, por que a gente pode saber que era fake? Porque ninguém conhecia. Numa cidade de 790 mil habitantes, acredito que Natal tenha isso, não sei, acho que é por aí um pouco mais. Num contexto pequeno como o nosso, que todo mundo, se entra no Facebook, você tem tantos amigos comuns, é muito difícil você não ter um amigo comum com alguém. Mas você tem pelo menos um, muitas vezes, né? Então, nesse contexto, ninguém dizia que ela existia. Apenas quem dizia era os tuiteiros da situação de Carla. E, na época, houve existe uma plataforma chamada TweetDeck,
que é a única plataforma que possibilitava a atualização de 2 contas de Twitter ao mesmo tempo. E foi quando um secretário de Estado e essa twitteira tweetaram durante 8 postagens iguais ao mesmo tempo. E na cultura do Twitter, você, quando concorda com alguém, você não copia, você retuita a pessoa para dizer de onde você está tirando. Você cita a pessoa. Foi quando aí as pessoas disseram, então, assim, não estou dizendo que tal secretário era o fake, porque eu também não posso entrar nesse mérito. Estou contando o que aconteceu, o que traz, quanto pesquisadora, a análise, né? Mostrando assim, que esse tipo de jogo só pode existir num contexto local. E como é que acontece a passagem desse mundo virtual para ação direta política nas ruas? Você acha que, nesse sentido, o Twitter foi a ferramenta que viabilizou todos os protestos, todas as manifestações populares que ocorreram durante essa manifestação do Fórum Carla? O Twitter e outras mídias sociais, né? O estudo de redes sociais, este estudo ele existe desde 1945, com Barnes, né? Que pensava as redes sociais não no sentido da virtualidade, no sentido que todos nós vivemos em rede. Nós construímos sociabilidades em rede, que tirava a ideia daquele negócio de você pertencimento a uma comunidade isolada que não tivesse redes ali agindo, né? E esse estudo ele vai cada vez mais na área da antropologia sendo mostrado em oposição a essa ideia de comunidade fechada. E com as redes sociais digitais, online, isso se potencializou, né? Então, o que acontece? Então, não podemos pensar só em Twitter. O meu campo de pesquisa foi o Twitter, que é onde as condições tecnológicas dão condições para a ação social e política, mas isso vai também indo para blogs, isso vai também para o Facebook. Como é que acontecia? Vi isso várias vezes. A questão do líder do movimento, né, que era a grande acusação da época. É óbvio que tem pessoas ali dentro que formam mais opiniões do que outras. Seja pelo seu aporte que ela traz antes das redes. Se eu sou Xuxa e vou para o Twitter, eu já carrego ser Xuxa para o Twitter. E ponto. Mas tem aquelas pessoas que ganham seu capital social na rede. Que é aí que entra a questão da horizontalidade da rede. Mas essa horizontalidade, ela logo vai se diferenciando, porque o bloco de Mimi Carla, com certeza, ele vai ser muito mais lembrado. A Prefeita Mimi, o perfil Show Inseto e outros twitteiros, a Thalita Moema, como a rainha do Twitter, eles vão sendo mais relevantes ali dentro do que outros que não agiram ali dentro como eles, porque eles construíram seu capital social ali dentro. Então, o que acontecia? Dava a ideia, vamos amanhã fazer uma passeata, o que você acha, fulano? Aí fulano, concordo. Então, vamos criar uma hashtag? Vamos fazer isso? Então, aquela ideia ia sendo construída. Isso era reflexo da insatisfação das pessoas. Porque se as pessoas não tivessem algum sentimento, uma necessidade de ir para as ruas, não é a tecnologia que manda as pessoas para a rua, são as pessoas que vão para a rua pelas suas insatisfações. A tecnologia ela serve aí para tornar visível, tornar aparente, eu ficar sabendo que aquela pessoa que mora no Leningrado e que poderia que nunca cruzar comigo tem a mesma insatisfação que eu. Então, assim, eu via que as passeatas, elas ocorriam assim, entre a ideia de alguém, aí que tem a velocidade das redes, a ideia de alguém e a chegada na rua muitas vezes era menos de 24 horas. Coisa que você poderia pensar que era impensável
sem essas tecnologias. Entendo. Essa é até uma pergunta que eu acho que bate um pouco na cabeça das pessoas, porque o Twitter ele tem um número limitado de palavras, né? Sim, exatamente. Você pode escrever muito pouco ali e ao mesmo tempo é muito rápido, né? Sim. Então, até que ponto, como ferramenta política, o Twitter ele se torna restrito e tem a necessidade do apoio de outras redes sociais ou blogs ou o que seja? Até que ponto existe uma autonomia ou você acha que ele é favorecido pela velocidade da troca de informações? Isso vai tudo assim, primeiro da forma como o Twitter foi concebido, né? A plataforma ela foi concebida pelos seus criadores para ser uma ferramenta que dissesse o que você estava fazendo naquele momento. Essa era a pergunta inicial do Twitter. A apropriação do Twitter fez com que o Twitter tivesse que se reposicionar. Tanto que mudou a pergunta para o que está acontecendo com você, com o mundo, com qualquer coisa. Isso mostra como a tecnologia ela não é determinante. Mas ela interfere, ela com certeza, ela tem a sua agência, poderíamos dizer. E, nesse sentido, o Twitter, na minha experiência de campo, no notebook, no celular, ela foi realmente pensada muito mais para ser uma tecnologia de atualização de equipamentos móveis. E quanto a equipamentos móveis, a rapidez da mobilidade te pede que você esteja em qualquer canto e você atualize. Então, o Twitter, ele serve, ele é limitador no sentido de pequenas palavras, mas, ao mesmo tempo, ele dá uma velocidade maior, justamente porque pensou nessa questão da mobilidade, da relação da mobilidade urbana com os equipamentos, com a rede. E acaba virando também uma ferramenta um pouco de denúncia, né, imediata, porque o cyberativismo aí entra como uma denúncia imediata do que eu vi na rua, do que aconteceu, isso imediatamente já foi para a rede, né? E quando eu comecei a pesquisa, boa parte das pessoas que eu conversava, que eu entrevistava, dizia que essas pessoas não tinham equipamentos móveis. Naquele momento, em 2010, início de 2011, o acesso à banda larga por meio de equipamentos móveis ainda não era tão disseminado. Os smartphones ainda era praticamente a Apple que dominava porque isso tudo é um quadro que é tão rápido, todo mundo tem acesso a isso, né? Que, por exemplo, eu mesmo digo, hoje eu tweeto mais no meu tablet. Na época, eu fiz boa parte do meu campo de pesquisa no notebook em casa. Entendi. Eu dizia assim, meu Deus, se eu tivesse um tablet naquela época, minha vida seria outra. Muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, assim, a questão do Twitter também, no quanto, se eu chego na rua, vejo um buraco, tiro foto em menos e manda Twitter, vira uma ferramenta de ativismo. Então, para a gente concluir um pouco, Raquel, quais são as suas perspectivas a partir daí? De que forma você acha que esse estudo pode ser desenvolvido, pode ser pensado, pode ser levado a uma reflexão de uma maneira breve para que as pessoas possam entender um pouco a relevância desse estudo e de que maneira isso pode ser aproveitado? Olha, o principal questionamento da minha pesquisa é a questão de se existe realmente a politização dentro das redes, né? Porque durante muito tempo se acreditou que o brasileiro não se envolvia com a política. E em Natal, eu estou falando quanto pessoa que mora em Natal, num achismo, vamos dizer assim, existia uma conversa informal de dizer que o natalense não se envolvia com a sua cidade politicamente e que nenhum movimento até então, eu não sou natalense, moro 20 anos, mas assim, durante os 20 anos eu não tinha nunca visto um movimento com a dimensão que o Fora Me Cala foi. Então existia a questão de dizer que as pessoas não tinham politização em Natal. Aí é que está. A grande pergunta é essa, da questão do poder de politização das redes. Eu acredito no poder de politização das redes. Mesmo que seja aquela pessoa que vem uma vez ali, mas só o fato da pessoa poder saber que ela pode botar um buraco que ela viu na rua dela, no Twitter,
E ela querer que as pessoas discutam aquilo já é um ato político, né? Por mínimo que seja. Não, com então, certeza. já é um outro atitude, porque quando você não tinha essas redes... política, né? Quando você não tinha essas redes, você tinha que ir para algum canal de televisão, Sim. você tinha que Anunciar ir para um no jornal. E hoje em dia todo mundo tem acesso. Hoje todo mundo tem acesso. Raquel, eu gostaria de agradecer imensamente você ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente hoje. O nosso tempo é sempre curto aqui, então a gente tem que falar um pouquinho apertado. Muito obrigado, muito sucesso na sua pesquisa e que a gente continue acompanhando nas redes sociais o que você for desenvolvendo. E para quem quiser entrar em contato com você, o seu Twitter, como é que a gente acha? O meu Twitter é Raquel Jor, de jornalista. Ok, Raquel, então muito obrigado pela sua presença e vocês fiquem em casa, aproveitem para pensar esses nossos temas e semana que vem tem mais.